Vós nos remistes, Senhor, pelo vosso sangue de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizeste de nós um reino de sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. Hoje, dia 30 de maio de 2025, sexta-feira da sexta semana da Páscoa. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje continua com a tônica da despedida de Jesus e no encorajamento aos discípulos para que não se entristeçam ou se amedrontem diante da aparente ausência de Jesus e dos desafios da missão. São sinais da ascensão do Senhor que se aproxima e da vinda do Espírito Santo, Consolador, que será enviado em Pentecostes, razão da nossa alegria e força em Deus, uno e trino, quando então celebraremos a Santíssima Trindade. Na primeira leitura, vemos o encorajamento de Paulo para que não tenha medo, pois Deus estará sempre com ele. Essa confiança de que Deus está presente lhe dá força para não desistir da missão, mesmo que esta tenha muitos desafios, como vemos no mesmo texto que a liturgia propõe para este dia. Paulo, depois de ter uma visão na qual Deus o encoraja, permanece 1 ano e meio nesta área de missão. Era uma área cheia de conflito, e o texto de hoje relata que, num dado momento, os judeus insurgiram em massa contra Paulo. Ele recorda a visão que teve e as palavras do Senhor para que não temesse, pois estaria sempre com ele e ninguém lhe poria as mãos ou lhe faria algum mal. Quando temos essa certeza, os medos se dissipam da nossa vida e seguimos adiante. Quais são hoje as coisas que nos assustam? Quais são os medos que ainda nos paralisam ou nos enfraquecem na missão? Certa dose de medo é necessária para se ter noção do perigo, mas quando o medo nos impede de agir ou nos paralisa, é sinal de que há algum distúrbio psicológico ou falta de fé. A verdadeira fé nos dá confiança e razões da nossa esperança. Paulo dá demonstração de que tem muita fé e segue adiante na missão. Ao ser levado para o tribunal, vê Deus vindo em seu auxílio na atitude do procônsul Galião, que não o condena e mostra aos perseguidores que a atitude deles não tem consistência e não cabe julgamento naquela instância. Paulo não foi condenado e pôde continuar sua missão, mesmo sem ver dissipada todas as perseguições, ameaças e violência, como as que ocorreram com Sóstenes. O chefe da sinagoga foi espancado diante dele do tribunal para amedrontá-lo e tentar detê-lo na sua ação missionária. Nada disso o amedronta e ele segue adiante. Ele permaneceu vários dias ali em Corinto, numa firme demonstração de segurança e confiança em Deus, e somente depois seguiu sua missão para outros lugares. Com isso, mostrou a todos e a nós que quem confia em Deus, mesmo diante das tribulações, mantém-se firme. É essa certeza que Jesus pede aos seus discípulos no Evangelho de hoje, em que ele se despede dos seus, lembrando a tristeza que sua partida causará. Porém, afirma que, por mais que seja triste esse momento de partida, ela não será maior que a alegria que virá depois. Se depois da noite escura vem o dia, da tempestade a bonança, assim também acontecerá com a sua partida. Muitos vão ficar tristes e chorar, mas depois a alegria será radiante, que toda tristeza será esquecida.
Desse modo, ele faz uma comparação usando a imagem da mulher que está angustiada no momento de dar à luz, mas que depois de a criança nascer, a sua alegria é tão grande que se esquece até mesmo da dor. Assim também acontecerá com a sua partida de Jesus. Devido à sua paixão, sofremos, mas com a sua ressurreição temos a maior de todas as alegrias. Experimentamos isso nas solenidades que se aproximam. Jesus, que vai definitivamente para junto do Pai, ascensão, e o envio do Espírito Santo em Pentecostes, que permanecerá sempre conosco, confirmando a visão e o encorajamento que Paulo teve do Senhor. Não tenhas medo. Continue a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Resta-nos agora essa confiança de que Deus está conosco e por isso não vamos desistir da missão de continuar anunciando Sua palavra e seu reino, mesmo que encontremos oposições e resistências. Desse modo, o nosso coração se prepara para as próximas solenidades que nos enchem de alegria e esperança, apesar das situações que ainda nos entristecem. E também continuamos sendo conduzidos magnificamente através da sábia pedagogia da Igreja, a qual nos põe à disposição nos vários atos litúrgicos celebrados os textos da Escritura mais adaptados à nossa reflexão. À medida que se aproxima então a festa da Ascensão, que celebraremos neste próximo domingo, observamos a tristeza e a expectativa ir tomando conta do ambiente no qual se movem os primeiros discípulos de Jesus. E apesar das palavras de consolo que o Mestre constantemente lhes dirige, eles não conseguem disfarçar o que sentem. Recordemos que estamos lendo neste tempo pascal o Evangelho segundo João, o qual foi endereçado por este apóstolo às comunidades cristãs da Ásia Menor, atual Turquia hoje, do final do primeiro século. Nessa época, tais comunidades enfrentavam uma grande perseguição por causa da sua fidelidade ao Evangelho, à palavra do Senhor. Compreende-se, pois, com isso o ânimo que o texto deseja levar aos perseguidos, a fim de lembrá-los que a aflição não durará para sempre, semelhante ao que acontece com a mulher no momento do parto. Quando passamos hoje por dificuldades sem conta, algumas causadas pelas deficiências socioeconômicas que atingem grande parcela do nosso povo, outras ainda como consequência da terrível pandemia que impiedosamente nos assolou, ou ainda por uma série de problemas que cotidianamente nos afligem, o Senhor, por meio deste Evangelho, também quer carinhosamente nos consolar e nos encher de santa esperança. Deixemo-nos tocar por Ele, apoiando-nos naquilo que sempre repetia Santa Teresa d'Ávila: tudo passa, só Deus não muda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião, do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, o meu abraço, a minha bênção, que Deus te conduza neste dia.